Lidar com dinheiro sempre foi uma tarefa atribuída principalmente aos homens. Mas será que eles se saem bem nessa tarefa? Hoje vamos desvendar como é que os homens se comportam ao sair para as compras ou ao gerenciar investimentos. Os homens ainda são vistos como devem ser os provedores do lar. Conheça os prós e os contras do típico comportamento masculino quando o assunto é dinheiro. Os homens, eles vão menos às compras, mas os objetos de desejo deles, em geral, são mais caros. O Educação Financeira está no ar. Durante séculos, as mulheres cuidaram da casa e dos filhos, e os homens ficaram responsáveis por prover as necessidades da família. Eram eles que, na maioria das vezes, controlavam o dinheiro. Mas é inegável que essa divisão de papéis, assim como a relação das pessoas com o dinheiro, está se transformando rapidamente. As mulheres têm assumido novas tarefas e, de modo geral, o trato com o dinheiro está ficando mais complexo e exigindo mais conhecimentos. Considerando todas essas transformações, como será que os homens têm lidado com o dinheiro, hein? Quando ele gasta muito mais. Carro, moto, roupa. Eu acredito que eles compram aquilo que é desnecessário em detrimento daquilo que a gente precisa todos os dias. Acho que a mulher entende mais as necessidades de uma casa, de uma vida, e acaba dominando melhor esse espaço. Eu acho que os homens são mais frequentemente confiantes na relação deles com o dinheiro, ou pelo menos parecem ser, né? Socialmente eles se manifestam uma confiança, sabem, todo homem sabe tudo, todo homem sabe chegar nos lugares, todo homem nunca está perdido, todo homem sabe lidar com o dinheiro. As mulheres têm mais dúvidas, perguntam mais, procuram se informar mais. Essa talvez seja uma diferença bastante clara entre os dois sexos, pelo menos nesse momento em que vivemos na história. Mas a mulher tem um instinto de preservação e de cuidar do todo, do coletivo. O homem tem um pensamento muito mais agressivo nesse sentido, ele protege, mas ele toma muito mais risco. Então, o homem toma mais risco, a mulher protege. O homem, vamos comprar um apartamento, R$200 mil a mais, tudo bem, eu dou um jeito. A mulher fala assim, acho que é melhor não, né? Acho que é melhor, vamos com calma nesse sentido. O homem é mais racional para a compra. Ele vai comprar um carro que é mais eficiente, vai dar menos dor de cabeça e vai ter um valor de venda maior, né? Ou melhor, etc. e tal. A mulher compra pela cor, compra pelo design, ela compra de outro jeito. Essa união entre masculino e feminino, esses aprendizados de um e outro, né? O que um já tem e outro já possui, pode ser muito rico se os dois conseguem se enxergar. Compreender as diferenças de um e de outro e aceitar a ajuda de um e do outro, né? O trato com o dinheiro vem deixando de ser território masculino, mas os homens, depois de tantos anos dominando esta área, ainda detêm muito mais capital do que as mulheres. Eles são os donos das maiores fortunas em todo o mundo. Além disso, dados do IBGE mostram que, em média, os homens têm um acesso melhor ao mercado de trabalho do que as mulheres. Eles são em maior número entre as pessoas com carteira assinada. Ganham em média 30% a 40% a mais do que as mulheres, e um dos motivos para que isso aconteça é que eles dedicam mais horas ao trabalho e gastam menos tempo com os afazeres domésticos. A mulher ela compra uma bolsa, uma meia, o homem vai e compra um jet ski, um carro, um helicóptero, então o número é maior, então eu acho que elas gastam menos. A maioria das vezes o homem é mais comedido, acho que pesa mais antes de comprar do que a mulher. Você está mais atenta com preço, pesquisa. Nesse ponto acho que o homem talvez seja um pouquinho displicente. Eu economizo bastante e gasto muito em uma coisa só. Por exemplo, minha mãe gasta um monte todo dia, né? Um pouquinho todo dia. Eu acho que é por isso, acho que como ela tem mais operações, ela tem um pouco mais de intimidade com a coisa. Eu acho que hoje está em igualdade de condições, né? A única diferença é que o homem acho que gasta mais rápido, vê menos, é mais objetivo, e a mulher analisa um pouco melhor. Eu diria que eles gastam na mesma proporção, apenas que a mulher tem mais produtividade e o homem menos, né? Os homens gastam em média 12% a mais do que as mulheres em hipermercados, 8% a mais quando vão às lojas de rua e 24% a mais do que as mulheres em uma única visita quando vão a um shopping. Pela internet, o gasto chega a ser 30% maior.
Em relação aos gastos com cartão de crédito, os homens também despendem mais dinheiro, apesar da maior parte dos cartões estarem nas mãos delas. Esse perfil se reflete no orçamento doméstico. As famílias chefiadas por homens gastam mais do que as chefiadas por mulheres. Uma das explicações para isso é que o rendimento das famílias lideradas pelos homens é 21% maior. Nessas famílias, os maiores gastos são com alimentação, vestuário, combustível para o carro, aquisição de carro, assistência à saúde e educação, enquanto as famílias chefiadas por mulheres gastam mais com aluguel, transporte urbano, serviços pessoais, higiene e cuidados pessoais. As mulheres têm fama de gastonas sem merecer. Uma dica para os homens: aproveitem as saídas ao supermercado com as mães, irmãs, esposas e namoradas para aprender e pesquisar preços. Já as mulheres podem aprender com os homens a buscar mais qualidade nos produtos comprados. E eles também costumam valorizar bastante o atendimento. Hoje estamos desvendando como os homens lidam com o dinheiro. E a pergunta do teste de bolso é a seguinte: qual o percentual dos investidores em ações são homens? Alternativa A, 80%, B, 55% ou C, 75%. Acertou quem escolheu a alternativa C, 75% dos investidores em ações são homens. Há 10 anos, eles ocupavam mais de 82% desse mercado. A participação feminina vem crescendo, era de 17% em 2002 e chegou a 25% agora em 2012. Mas tanto entre homens como entre mulheres, o investimento preferido é a caderneta de poupança. Só que elas gostam muito mais da caderneta do que eles. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Quorum Brasil mostra que a poupança é o investimento preferido de 88% das mulheres e de 66% dos homens. Em segundo lugar, 48% dos homens preferem os fundos de investimento, 35% deles preferem a previdência complementar e 8% preferem investir em ações. Já entre as mulheres, em segundo lugar está a previdência complementar, com 25% das preferências, seguida pelos imóveis com 20%. O percentual de mulheres que preferem ações é de 3%. De modo geral, os homens são mais ousados do que as mulheres ao investir. Assumem mais risco buscando maior rentabilidade. O homem é mais racional, é isso. Ele é bem mais racional. Ele guarda para comprar um carro, uma casa, uma coisa maior. E a mulher é impulsiva de olhar uma vitrine e comprar as coisas que o homem não faz. Então é emoção e razão, é o que eu acho. Mas eu acho que ele sempre sabe guardar mais. E tem mais paciência para pesquisar banco. Investimento eu acho que é o homem. Os homens têm uma tendência a operar mais, eles são mais ativos nos investimentos, eles gostam de comprar, vender, mudar de posição, eles estão sempre em busca de uma brecha. As mulheres não. As mulheres querem chegar no tipo de investimento que elas consideram mais adequado para elas. Chegou? Ótimo, deixa lá, pronto. Elas são mais conservadoras nesse sentido. No fim das contas, os estudos mostram que são as mulheres que têm os maiores retornos. Porque essa brincadeira de ficar operando demais come um pouco o rendimento dos homens. Porque tem taxas, tem corretagem, tem impostos. Juntos há mais de 5 anos, Luciano e Silvia começaram a falar sobre dinheiro logo no primeiro ano de namoro, quando decidiram comprar um apartamento juntos. Hoje pagam as contas fixas e variáveis em conjunto, mas sem uma divisão muito rígida. Funciona aquela máxima que a mulher vai mais pela emoção e o homem mais pela razão. Então eu, quando vou comprar alguma coisa, pesquiso. Quando eu troquei o celular, eu fiquei 3 meses esperando ele baixar o preço. Quando eu peguei uma promoção, eu fui lá e troquei o celular. E a Silvia não, a Silvia é mais, tipo, quando ela precisa comprar alguma coisa, ela vai, precisa comprar e compra. Não tem como fugir, a mulher sempre pensando na casa e ele sempre pensando mais pro lado da tecnologia. Ela tem que comprar uma bolacha, ela vai, olha o preço de todas as bolachas que ela já viu a semana inteira, todas as vezes, olha o preço, olha o que vem na bolacha e não sei o que. E a minha função no mercado é simples, eu entro já com o roteiro traçado, então eu entro, pego as coisas que eu preciso, mas eu bato o olho, tá mais caro do que estava na semana passada, então tá caro. Nós temos contas individuais e a gente tem uma conta poupança, que apesar de estar no meu nome, mas é uma conta que a gente tem um dinheiro guardado para alguma emergência, alguma necessidade de urgência.
Mas daí a gente não tem essa coisa de é conta minha, é conta sua, é aquela coisa. Tipo, por exemplo, amanhã vence a nossa conta de energia elétrica. Então eu vou chegar em casa, eu vou lá, entro pela internet mesmo e pago, ou ela entra na conta dela e paga. Uma das riquezas grandes do casamento, de uma relação a dois, é justamente um aprender com o outro. Aprender com as diferenças. Então, eu não sei fazer uma coisa, você sabe, eu aprendo com você, mas eu sei fazer outra e você aprende comigo. Isso é o ideal. Quando a gente consegue fazer isso, os dois crescem. Então, é perfeito. Mas o homem tem uma questão que pega. Ele tem algumas coisas que ele não pega como um pedido, ele entende como uma reclamação ou como uma crítica. O financeiro também tem como ele tem que ser o provedor, ele não, é difícil ainda aceitar um conselho, um ensinamento da mulher. Pô, eu sei lidar com isso. Isso está em mim, não tem que ninguém me ensinar. Ele se coloca numa posição meio orgulhosa, né? O que não deveria, porque não precisa se colocar nessa posição. É justamente, se tem um homem que tem dificuldade de lidar com o financeiro, qual o problema de passar, então você assume esse lado. Se eu não consigo lidar, eu te dou. Ou aprender com ela, porque tem gente que não consegue mesmo, aí tem que passar para o outro. Olha, você assume essa parte, eu assumo aquela parte. Ok, o casamento é uma sociedade também, né? É um contrato, uma convivência onde vocês têm que conversar, têm que dividir as coisas, têm que negociar um monte de coisa, faz parte da relação. Agora você sabe mais sobre o comportamento financeiro dos homens e também das mulheres, já que no programa anterior mostramos como elas lidam com as finanças. Para assistir esse episódio, caso você tenha perdido, acesse o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos. Aproveite essas descobertas para refletir sobre o orçamento da sua família. Pense na divisão de responsabilidades financeiras e veja como tirar bom proveito dos pontos fortes de cada um ao lidar com o dinheiro. O Educação Financeira fica por aqui. Sempre que quiser, escreva para a gente pelo contato@tvf.com.br. Um forte abraço e até a próxima!